O ar aqui era diferente, denso, pesado, com um estranho gosto metálico na língua. Pisquei, forçando meus olhos a se focarem, e quando o fizeram, congelei em silêncio atordoado. Não estávamos mais no deserto. Na verdade, não estávamos em nenhum lugar remotamente familiar. O mundo ao nosso redor era como nada que eu já tinha visto antes. O céu era de um prateado profundo e cintilante, com nuvens girando a uma velocidade antinatural, como se o próprio tempo estivesse distorcido. O chão sob nós era uma superfície lisa e reflexiva, como vidro, mas com um estranho brilho iridescente que mudava e cintilava conforme nos movíamos. Estendia-se infinitamente em todas as direções, criando a ilusão perturbadora de que estávamos de pé na superfície de um espelho gigantesco e sem fim. Ao longe, enormes estruturas se erguiam, formas angulares e escuras que perfuravam o céu como monólitos irregulares. Elas não pareciam construções, pelo menos não no sentido que eu poderia reconhecer. Eram mais como formas geométricas abstratas, flutuando acima do solo, suas superfícies pulsando com uma energia tênue e brilhante. Lena se levantou lentamente ao meu lado, os olhos arregalados de descrença. O que é este lugar? Eu não sei, sussurrei, minha voz mal audível, mas definitivamente não é a Terra. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo a paisagem surreal e alienígena. Não havia som, não havia vento, não havia vida. Apenas a estranha superfície cintilante sob nós e o distante zumbido das estruturas flutuantes. Era como se tivéssemos entrado em um mundo além do tempo e do espaço, um lugar que desafiava a lógica e a razão. De repente, uma sombra passou por cima de nós, e olhei para cima, meu fôlego travando na garganta. Uma criatura enorme sobrevoava acima de nós, sua silhueta escura contra o céu prateado. A princípio, pensei que fosse algum tipo de pássaro, mas quando ela circulou mais baixo, o tamanho colossal tornou-se evidente. Não era um pássaro, era um dragão. A criatura tinha asas enormes que batiam no ar com uma força que fazia o chão tremer sob nossos pés. Suas escamas brilhavam como aço polido, e seu longo corpo serpenteante cortava o céu com uma graça aterrorizante. Seus olhos, brilhando com uma luz intensa e flamejante, se fixaram em nós, e vi um lampejo de fogo se formando em sua boca aberta. Ethan, isso não é um pássaro, é? Não, sussurrei, o pavor crescendo em meu peito. É um dragão. O dragão soltou um rugido ensurdecedor, o som reverberando pela estranha paisagem espelhada. Suas mandíbulas enormes se abriram, e uma torrente de fogo irrompeu de sua boca, queimando o ar enquanto vinha em nossa direção. Corre, gritei, agarrando a mão de Lena e puxando-a comigo enquanto disparávamos pelo chão espelhado. O fogo do dragão rugiu atrás de nós, queimando a superfície, enviando ondas de calor que nos atingiam. Meu coração disparava enquanto desviávamos entre as estruturas flutuantes procurando qualquer forma de abrigo, mas não havia. A paisagem se estendia infinitamente, sem cobertura, sem segurança. O dragão mergulhou baixo, suas enormes asas lançando uma sombra sobre nós enquanto se preparava para atacar novamente. Olhei para trás e meu fôlego parou na garganta. O dragão estava nos alcançando, seus olhos ardendo com raiva flamejante, suas garras estendidas. Não havia tempo. Não havia tempo para pensar. Não havia tempo para planejar, nem para abrir outro portal. Estávamos sem opções. Enquanto o rugido do dragão ecoava pelo estranho mundo silencioso, apertei com força a mão de Lena, rezando para que encontrássemos uma saída desse pesadelo antes que fosse tarde demais. Corre! Gritei, segurando a mão de Lena enquanto a puxava. O dragão, com suas escamas metálicas brilhando como aço polido, circulava acima, seus olhos flamejantes fixos em nós. Suas enormes asas batiam no ar, criando rajadas que vibravam até meus ossos e faziam os cabelos de Lena esvoaçarem violentamente. Corremos pelo chão espelhado,
nossos passos escorregando na superfície que parecia prestes a se quebrar sob nosso peso. O dragão soltou um rugido ensurdecedor que ecoou pelo espaço silencioso, um rugido que trazia uma promessa aterrorizante. Fogo fervilhava nas bordas de sua boca e, com um poderoso bater de asas, ele mergulhou em nossa direção. "Esquerda!" gritei, puxando Lena comigo enquanto desviávamos bruscamente. Nos jogamos para o lado no exato momento em que uma torrente de chamas irrompeu da boca do dragão, queimando o solo que acabávamos de abandonar. O calor irradiava pelo ar, intenso o suficiente para fazer a nuca formigar. Lena arfava, os olhos arregalados de pânico. Ethan, eu acho que não iremos conseguir fugir dele. Eu sabia que ela tinha razão. Aquela criatura era mais rápida, mais forte, implacável. Mas então, pelo canto do olho, percebi algo incomum. Uma luz fraca brilhava à distância, tremeluzindo como um farol contra a paisagem alienígena. Era artificial, inconfundivelmente, e neste lugar, nossa única esperança. "Lá!" apontei, a voz tensa. "A luz, corre para lá." Sem pensar duas vezes, corremos em direção à luz, nossos passos acelerados pela renovada sensação de urgência. O dragão circulava acima, observando, esperando, sua forma gigantesca, lançando sombras ameaçadoras no chão enquanto nos seguia. Nos aproximamos da fonte de luz e, conforme nos aproximávamos, a silhueta de uma estrutura enorme começou a tomar forma através da névoa. Meu coração disparou ao perceber os detalhes. A construção maciça, fria e imponente, com paredes altas e torres de vigia que pareciam quase antigas. Arame farpado se estendia no topo e, na luz fraca, pude distinguir símbolos nas paredes. Eram vagos, mas inconfundíveis, as formas angulares de uma suástica. Troquei um olhar horrorizado com Lena, cujo rosto estava pálido. Não pode ser. Isso não é real. "É", murmurei, mal conseguindo compreender eu mesmo. Mas isso não faz sentido. Nos esgueiramos adiante, mantendo-nos nas sombras das paredes do complexo. O dragão, aparentemente perdendo o interesse, soltou um último rugido antes de desviar, voando para o céu prateado. Aliviados, mas ainda em alerta, encontramo-nos presos entre um pesadelo e outro. Alcançamos a borda do complexo, encostando-nos ao metal frio da parede, escondidos nas sombras profundas. Arrisquei uma espiada além da borda e o que vi fez o sangue gelar. Soldados, vestidos com uniformes da Segunda Guerra Mundial, marchavam metodicamente ao longo do perímetro do complexo. Seus casacos ostentavam o símbolo da suástica nas mangas, e seus rostos eram duros, disciplinados e frios. Senti um calafrio ao perceber que aqueles homens pareciam fora do lugar, mas não por causa de seus uniformes. Era como se tivessem sido puxados diretamente da história e preservados em perfeita forma. Estamos no passado? Lena perguntou, a voz quase inaudível, o olhar fixo nos soldados. Balancei a cabeça com a mente a mil. Não, acho que não. Isso parece diferente. É como se tivéssemos tropeçado em algum tipo de realidade alternativa. Um lugar fora do tempo. Ficamos escondidos, observando enquanto os guardas patrulhavam o perímetro do complexo. Eles se moviam com precisão inquietante, os rostos inexpressivos, como se marchassem ao ritmo de uma melodia que só eles podiam ouvir. Havia algo profundamente perturbador neste lugar, como se ele tivesse sido preservado de algum capítulo sombrio da história. Não conseguia afastar a sensação de que este era outro segredo bem guardado pelos controladores. Talvez um reino entregue a pessoas que deveriam ter sido esquecidas. Mas o que era este lugar? E por que seus habitantes eram tão familiares, tão estranhamente deslocados? Precisamos sair daqui. Este lugar parece errado, Ethan. Como um pesadelo tirado de um livro de história. Concordei, olhando ao redor em busca de uma rota de fuga. O complexo era enorme,
fortificado com muros altos e arame farpado. O dragão se afastara, mas com os soldados por perto, ainda estávamos expostos demais. Não havia saída pela força. Precisamos encontrar uma maneira de abrir outro portal. Podemos deixar esse lugar antes que percebam que estivemos aqui. Concordo, murmurei, sentindo uma fagulha de esperança. Vamos nos manter baixos e quietos até encontrarmos um local seguro para usar o dispositivo estelar. Com sorte, estaremos fora daqui antes que alguém perceba. Avançamos ao longo das paredes externas do complexo, mantendo-nos próximos ao metal frio enquanto nos movíamos. Quando alcancei o dispositivo, um grito repentino cortou o ar silencioso. Alto! Lena e eu congelamos, os olhos arregalados. Vários soldados com uniformes escuros nos avistaram do outro lado do complexo e imediatamente começaram a avançar. O pânico se acendeu em meu peito, mas não havia tempo para agir, nem para correr. Estávamos encurralados, cercados por homens armados que bloqueavam todas as saídas. Não se movam! Um dos soldados gritou, a arma apontada para nós. Mais soldados se juntaram a ele, com expressões inexpressivas e os rifles firmemente posicionados. Lena me lançou um olhar desesperado, mas só pude balançar a cabeça. Não havia saída. Em questão de segundos, os soldados nos alcançaram, prendendo nossas mãos atrás das costas e amarrando-as com força. Eles nos revistaram, seus movimentos rápidos e eficientes. Meu coração afundou quando um deles encontrou o dispositivo estelar preso ao meu cinto. O soldado o examinou com desconfiança e curiosidade antes de entregá-lo a um oficial, que o guardou sem sequer olhar 2 vezes. Para frente! Ordenou um dos guardas, nos empurrando com o cano de seu rifle. O rosto de Lena estava pálido, enquanto éramos escoltados pelo complexo, passando por filas de barracas e alojamentos. As estruturas estavam adornadas com bandeiras que faziam meu estômago revirar. Os estandartes vermelhos escuros, a suástica preta familiar. Era como entrar em uma versão distorcida do passado, uma miragem inquietante onde fragmentos da história insistiam em se manter vivos. Os soldados nos levaram até um corredor escuro sob um dos prédios maiores. O ar aqui era denso, quase sufocante. O cheiro fraco de umidade e ferrugem se misturava ao pó que se agarrava às paredes de pedra. A cada passo, sentia como se estivéssemos descendo para o ventre de alguma fera oculta, um lugar onde sombras e segredos se encontravam. Paramos ao final do corredor, diante de uma pesada porta de metal que se erguia à nossa frente. Um dos guardas a destrancou e, com um rangido que ecoou pelo corredor, a porta se abriu. Entrem! Ordenou o guarda, nos empurrando para dentro. Cambaleamos para uma pequena cela sem janelas, suas paredes ásperas de pedra iluminadas por uma única luz vacilante. Um banco de metal estava preso a uma das paredes. Os guardas desfizeram nossas amarras e recuaram, suas expressões permanecendo inexpressivas. Tentei captar o olhar de um deles, esperando por algum vislumbre de compreensão ou piedade, mas seus olhares continuaram distantes, impenetráveis. Esperem aqui, disse o oficial, sua voz fria como a cela ao nosso redor. Alguém virá para interrogá-los em breve. Com isso, os guardas saíram, a porta se fechando com um estrondo. O clique da tranca soou com uma finalidade inquietante, nos prendendo ali dentro. Lena e eu estávamos sozinhos, aprisionados em uma cela em um mundo congelado, em uma história sombria que nenhum de nós compreendia. Lena desabou no banco, enterrando o rosto nas mãos. Eles pegaram tudo. O dispositivo estelar, a arma de frequências, tudo. Encostei-me na parede de pedra fria, a mente a mil. Sem o dispositivo estelar, estávamos presos aqui, onde quer que aqui fosse, à mercê de um grupo que parecia ter saído direto da história. Engoli em seco, afastando a onda de pânico. Estamos em apuros, Lena, e nem sabemos quem são essas pessoas ou o que planejam fazer conosco. Ela ergueu o olhar.
os olhos vermelhos de medo, mas com um toque de determinação. Ethan, precisamos achar um jeito de sair daqui. Deve haver algo que possamos fazer. Não podemos apenas esperar para ser interrogados. Assenti, forçando-me a manter a calma. Você tem razão. Vamos superar isso de alguma forma. Precisamos ficar alertas e prontos para qualquer oportunidade que surgir. Mas ao examinar a pequena cela sufocante, meu coração se apertou. Não havia janelas, nem dutos, nada que remotamente lembrasse uma rota de fuga. Com nosso equipamento confiscado, estávamos tão indefesos quanto prisioneiros de um século atrás, presos em um pesadelo que mal compreendíamos. Os minutos se arrastaram em silêncio, cada um se estendendo mais que o último. O frio penetrava minhas roupas, mordendo minha pele enquanto esperávamos. O gotejar constante de água em algum ponto da escuridão era nossa única companhia. Podia sentir o peso do lugar nos pressionando, as paredes parecendo se fechar a cada momento. Então, sem aviso, a porta se abriu. Lena e eu levantamos o olhar, surpresos, enquanto 2 guardas entravam na cela. Suas expressões eram tão inexpressivas quanto antes, seus movimentos precisos e controlados. Fizeram um gesto para que nos levantássemos, indicando que saíssemos da cela. Hora do interrogatório, anunciou um deles, a voz plana, sem nenhum traço de humanidade. Lena me lançou um olhar nervoso, mas eu dei um aceno de cabeça, tentando transmitir uma confiança que não sentia. Essa era a nossa única chance de descobrir onde estávamos, quem eram essas pessoas e o que exatamente estava acontecendo. Precisávamos cooperar, ao menos por enquanto. Os guardas nos conduziram por outro corredor mal iluminado. As paredes pareciam se fechar ao nosso redor, o ar pesado com uma tensão não expressa. Minha mente corria enquanto nos movíamos cada vez mais fundo no complexo. O coração batendo rápido, uma mistura de medo e curiosidade. Quem eram essas pessoas? Por que nos prenderam? E o que poderiam querer saber? A realidade de nossa situação estava se impondo rapidamente. Mas havia ainda tanto que não compreendíamos. Aqueles soldados carregavam os símbolos de um passado sombrio, mas o que esperavam alcançar aqui, neste estranho mundo oculto? E quanto os controladores sabiam de tudo isso? Uma coisa era clara. Estávamos em um mundo onde as sombras da história ainda pairavam, um lugar onde coisas que deveriam ter desaparecido encontraram uma nova vida. E com nossa tecnologia em suas mãos, essas pessoas agora tinham a chave para nossa única saída. Lena e eu trocamos um olhar, uma promessa silenciosa de enfrentar o que viesse juntos. Não importa o que eles tivessem planejado para nós, não cairíamos sem lutar. Os guardas nos escoltaram por um corredor frio e mal iluminado, nossos passos ecoando pelas passagens de pedra. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo ocasional arrastar das botas dos guardas. Eu podia sentir a tensão de Lena ao meu lado. Seus ombros estavam rígidos, o olhar duro enquanto caminhava, mas um lampejo de medo assombrava seus olhos. Eu compartilhava daquele medo, uma sensação profunda e inquietante de que tínhamos entrado em um mundo construído sobre sombras e enganos. Finalmente chegamos a uma porta pesada de metal. Os guardas a destrancaram e nos empurraram para dentro. Respirei fundo, notando o cheiro metálico e o ar viciado ao entrarmos na sala. A austeridade do espaço apenas aumentava o nó de inquietação em meu estômago. A sala era dominada por uma mesa fria e metálica, aparafusada ao chão, com 2 cadeiras posicionadas uma de frente para a outra. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente, lançando um brilho estéril e quase cirúrgico sobre a superfície. Era uma mistura perturbadora de design antiquado. Parecia saído diretamente de um bunker de meados do século passado, e tecnologia avançada, com painéis elegantes e desconhecidos,
piscando em ritmos baixos e estranhos nas paredes. Os guardas nos instruíram a sentar e saíram sem dizer uma palavra. A porta se fechando com um estrondo retumbante. Um silêncio pesado caiu sobre a sala e eu sentia o peso dele pressionando-nos. Lena sussurrou ao meu lado, a voz quase inaudível. Que lugar é esse, Ethan? Balancei a cabeça, sem conseguir responder. Quanto mais tempo passávamos ali, mais desorientado eu me sentia. Nada naquela situação fazia sentido. Nossos captores pareciam presos em uma estranha mistura de passado e presente, como se pertencessem a outra era, mas detivessem um poder além de nossa compreensão. Alguns minutos se passaram, estendendo-se em um silêncio desconfortável. A tensão pairava no ar e cada tic-tac do relógio parecia uma contagem regressiva para algo desconhecido e perigoso. Então, a porta se abriu novamente. Um homem entrou, vestido com uma roupa militar assustadoramente familiar, escura, com ângulos rígidos, meticulosamente passada. Seu rosto exibia uma expressão severa e sua postura carregava uma rigidez inquietante. Cada movimento que ele fazia era preciso, mecânico, como se seu corpo fosse operado por engrenagens em vez de músculos. Ele parou diante de nós, nos examinando com um olhar intenso. Bem-vindos, estrangeiros. Ele disse, a voz carregada de um forte sotaque alemão. Seu olhar passou por nós, pousando nos logos bordados em nossas roupas. Ou, devo dizer, intrusos. Troquei um olhar rápido e desconfortável com Lena. A maneira formal, quase teatral de falar do homem parecia vir de outra era. E, no entanto, suas palavras eram assustadoramente diretas. Vocês estão fora dos limites. Continuou ele, o olhar se estreitando. Esta área é rigorosamente controlada, e indivíduos como vocês são de particular interesse para a missão. Engoli em seco, a mente correndo. A missão. Fosse o que fosse, estava claro que éramos vistos como algo mais do que invasores. Havia algo que eles precisavam de nós. Seus nomes? Ele exigiu, o tom tão frio e impessoal quanto a sala ao nosso redor. Dr. Ethan Cole, respondi, tentando manter a voz firme. E essa é Lena. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse registrando a informação. Então cruzou os braços e nos olhou com um cálculo frio. Vocês responderão às nossas perguntas, Dr. Cole, Sra. Lena. Qualquer tentativa de nos enganar será desencorajada severamente. A ameaça implícita me causou um calafrio, mas mantive o contato visual esperando não demonstrar medo. Lena ficou rígida ao meu lado, mas seu olhar se manteve firme. O interrogador fez uma pausa, nos estudando com uma expressão indecifrável. Me explique, como chegaram a estar aqui na Área 50 e os meios pelos quais viajaram? Hesitei, sem saber quanto revelar. O dispositivo estelar era nossa fuga, nossa tábua de salvação. Eu não estava disposto a entregá-lo tão facilmente, mesmo que eles o tivessem confiscado. Nós nos deparamos com uma passagem, disse cautelosamente. Foi por acaso. Não pretendíamos invadir. O interrogador levantou uma sobrancelha, claramente nada impressionado. Não perca meu tempo com falsa ignorância. O dispositivo que vocês carregavam não é uma passagem comum. Ele possui propriedades significativas, propriedades de nosso interesse. Explique como ele funciona. Explique como. Lancei um olhar para Lena, esperando que ela entendesse a mensagem silenciosa. Minimize, desconverse. Não podíamos deixar que soubessem a extensão do poder do dispositivo estelar. É experimental, disse, escolhendo cuidadosamente as palavras. Um protótipo para testar coordenadas espaciais. Nem tínhamos certeza se funcionaria. O interrogador inclinou-se para a frente, estudando-me intensamente. Seu olhar era afiado, penetrante, e tive a sensação desconcertante de que ele podia ver através de mim. E, no entanto, vocês estão aqui, não convidados e deslocados. Diga-me, Dr. Cole, espera realmente que acreditemos que tudo isso foi acaso? Não disse nada.
esperando que o silêncio servisse como escudo. Mas estava claro que ele ainda não havia terminado. Ele cruzou os braços, o olhar alternando entre mim e Lena. As roupas de vocês. Ele observou de olho no emblema da NASA em nossos trajes. Área 51, correto? Vocês e seus colegas acreditam ser guardiões de algum conhecimento superior, não é? Lena ficou tensa e sentiu um sobressalto de surpresa. Como ele sabia sobre a Área 51? E o que exatamente ele sabia? O interrogador sorriu, um sorriso frio e sem humor. Vocês não são os primeiros da Área 51 a invadir. Os controladores já se certificaram disso. Mas a tecnologia de vocês, o dispositivo, é incomum. Um meio de viagem que ainda não compartilharam conosco. As palavras dele pairaram no ar, carregadas de uma intensidade estranha. Lancei um olhar para Lena, que parecia tão confusa quanto eu. O dispositivo estelar, ficava claro que eles sabiam de sua importância, mesmo sem o controle total sobre ele. E por motivos ainda obscuros, parecia haver inveja em relação à nossa conexão com os controladores. Permitam-me esclarecê-los. Vocês estão atualmente na Área 50. Este é nosso território, um que conquistamos com nossa própria força e determinação. Tentei manter o rosto impassível, embora minha mente estivesse girando. Área 50. Soava como algo saído de uma história de ficção científica, mas aqui estávamos, cercados por pessoas que operavam sob um conjunto de regras diferente, talvez até mesmo uma versão diferente da história. Ele se endireitou, a expressão endurecendo. Não foi nossa escolha abandonar a sua chamada Área 51. Não desejávamos sair do olho do público, mas certos. Acordos foram feitos com os controladores. Acordos que garantiram nossa sobrevivência e o estabelecimento do Quarto Reino. As palavras me causaram um calafrio. Aquilo não era apenas um complexo oculto, não apenas uma base para renegados. Era uma sociedade inteira. Um regime que prosperava em segredo, com os horrores do passado preservados sob o olhar atento desses controladores. Vocês e seu povo operam sob a ilusão de controle. Mas aqui, na Área 50, não respondemos a ninguém. Construímos uma nova ordem, um quarto Reich, um reino de verdadeiro poder. Os controladores podem observar, podem aconselhar, mas eles não nos comandam. A mão de Lena se apertou na mesa e eu podia sentir a tensão irradiando dela. O escopo do que ele estava descrevendo era vasto demais, horrível demais para ser completamente compreendido. Os controladores haviam feito acordos com os aliados para permitir que a Área 51 operasse em segredo, mas aqui estávamos frente a frente com uma nova e terrível realidade, um império oculto criado em paralelo ao nosso, forjado nas sombras. O interrogador inclinou-se para a frente, os olhos se estreitando. Então sugiro, Dr. Cole, Sra. Lena, que cooperem. Não estamos interessados em jogar jogos, e sua ajuda pode ser benéfica. Mas, se retiverem informações, seremos obrigados a usar outros métodos. Talvez métodos dos quais já tenham lido. A ameaça pairou pesadamente no ar, e senti Lena se retesar ao meu lado. Forcei-me a manter a calma, mesmo com minha mente correndo com perguntas e temores. Aquela não era uma ameaça vazia. Aquele homem deixara claro que eles possuíam o poder de agir sem restrições, e a influência sombria dos controladores apenas ampliava sua sensação de invencibilidade. O interrogador nos estudou por um longo momento, como se pesando nossas reações. Então, com um aceno curto, ele se levantou da cadeira. Reflitam bem sobre minhas palavras. Vocês agora fazem parte da preservação da história, quer escolham cooperar ou não. O Reich já sobreviveu tempo suficiente para saber como obter as respostas que necessita. Sem mais uma palavra, ele se virou e deixou a sala, nos deixando em silêncio. A porta se fechou com um baque oco e ouvi o clique da tranca nos selando lá dentro. Por um momento, nenhum de nós se moveu. O peso das palavras dele, as implicações de tudo o que ele havia revelado, pairavam pesadamente no ar.
Lena se aproximou, a voz apenas um sussurro. Ethan, isso é além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Um mundo inteiro, escondido da história. Esse quarto Reich. Eu sei, respondi, a voz tensa. Os controladores, eles permitiram que isso acontecesse. Eles permitiram que essas pessoas construíssem um reino fora do tempo, escondido de todos. E agora, eles querem nossa ajuda. Os olhos de Lena estavam sombrios com determinação. Não podemos ficar aqui, Ethan. Custe o que custar, precisamos encontrar uma maneira de sair. Assenti, sentindo o peso da nossa situação. O Quarto Reich nos mantinha cativos, mas não estávamos dispostos a dar-lhes o que queriam. Não importa o que acontecesse, precisaríamos encontrar um meio de escapar. Os guardas entraram em nossa cela em uma sincronia perfeita, suas expressões impassíveis, como sempre. O silêncio e os movimentos rígidos e sincronizados faziam com que parecessem mais extensões das paredes ao nosso redor do que homens de carne e osso. Fizeram um gesto para que os seguíssemos. Lancei um olhar para Lena, que estava tão tensa e cautelosa quanto eu. Ainda assim, nos levantamos, nos preparando, e seguimos os guardas para fora da cela. Os corredores eram escuros e silenciosos, com o leve zumbido de máquinas reverberando pelas paredes. No final do corredor, os guardas nos conduziram por um par de portas largas e reforçadas. Assim que elas se abriram, fomos recebidos por uma atmosfera completamente diferente. Diante de nós, um vasto laboratório de teto alto se estendia, preenchido com fileiras de máquinas e monitores, suas telas exibindo dados intrincados. O ar tinha um leve cheiro de produtos químicos, eletrônicos e algo quase estéril. Cientistas em uniformes impecáveis circulavam pelo laboratório com uma eficiência silenciosa, cada um absorvido em sua tarefa. Não havia desordem, nem caos. Cada instrumento estava precisamente posicionado, cada tela organizada com cuidado meticuloso. Uma cientista, no entanto, se destacou dos demais. Uma mulher de jaleco branco impecável estava posicionada perto de um monitor grande que exibia o que parecia ser um mapa em grade deste reino e de vários outros além dele. Ela se virou ao nos aproximarmos, seus olhos aguçados, inteligentes e avaliadores, fixando-se em nós. Seu rosto exibia uma expressão de entusiasmo contido, uma fome de conhecimento que reluzia como algo afiado e frio. Sua voz, quando falou, era suave e precisa, com um leve sotaque alemão. Dr. Cole. Inclinando ligeiramente a cabeça. Sou a doutora Clara Weiss, cientista-chefe desta instalação. Ouvi falar muito sobre você e seu dispositivo único. Ela falava inglês fluentemente, com um tom formal que fazia cada palavra soar pesada. Assenti, observando-a com cautela. O olhar da doutora Weiss demorou-se em mim com uma intensidade que era uma mistura de admiração e posse, como se eu fosse um espécime raro que ela estivesse ansiosa para dissecar. Seu dispositivo estelar é uma peça notável de tecnologia, não acha? Conhecemos conceitos semelhantes, mas os controladores ainda não nos concederam acesso a eles. A tensão entre nós aumentou enquanto eu considerava minha resposta. É certamente único, consegui dizer, mantendo um tom neutro. Ela ofereceu um leve sorriso de satisfação e então gesticulou para as máquinas e monitores ao nosso redor. Este laboratório é o coração de nossa pesquisa aqui na fronteira da Área 50, situada logo além da cidade principal e próxima à fronteira. Além desta área há um vasto reino, separado por barreiras naturais e artificiais. E como devem ter imaginado, existem outras áreas também. Ela indicou o grande mapa exibido em um dos monitores, uma rede complexa de setores e limites que dividiam reinos por paredes de gelo e outras barreiras. Meu olhar seguiu o contorno de uma enorme parede de gelo, claramente marcada como o limite da Área 50. Além dela, um reino rotulado apenas com números se estendia para o desconhecido. Essas paredes são o que nos separam, Continuou a doutora Weiss,
a voz repleta de admiração pela estrutura de tudo aquilo. Construímos nossa civilização aqui, em parceria com os controladores, que garantem que cada região mantenha seu caráter específico. Cada reino opera sob uma ordem distinta, tudo para garantir a separação e o gerenciamento adequado das raças. Lena, ao meu lado, se remexeu desconfortavelmente, os olhos semicerrados. Então, os controladores mantêm todos contidos? Organizados por área? Os lábios da Dra. Weiss se curvaram levemente. É tudo muito intencional, Sra. Lena. Pode-se dizer, organizado à perfeição. Controle e ordem são o sangue vital deste lugar. Aqui, somos livres para governar, trabalhar em direção a uma nova ordem sem os mal-entendidos de seu mundo. Ela continuou a nos conduzir pelo laboratório, sua voz continuando a descrever os vários projetos, cada sessão dedicada a um campo controlado de ciência ou tecnologia. Seu orgulho era evidente, e todo o conjunto parecia meticulosamente planejado para assegurar ordem absoluta. Eventualmente, uma porta no extremo do laboratório nos levou para o lado de fora, onde a cidade se estendia diante de nós. Ao pisarmos fora, pude sentir a magnitude completa do que havia sido construído ali. Uma cidade tão precisamente construída, tão limpa e sistemática, que era inquietante em sua perfeição. Edifícios altos e uniformes alinhavam as ruas, cada um exibindo a mesma fachada moderna e elegante. Mas eram os símbolos em cada estrutura que chamavam minha atenção. Cada superfície, cada esquina parecia adornada com o emblema familiar. A suástica, impressa em bandeiras que ondulavam ao vento, gravada nas fachadas dos prédios, até mesmo estampada no chão em certas áreas. Caminhávamos por uma ampla avenida e a Dra. Weiss continuava a falar como se recitasse um discurso bem ensaiado. Esta é uma cidade do Quarto Reich, uma entre milhares de cidades em nosso mundo, sem países, sem fronteiras, apenas o Quarto Reich. Nossos líderes, soldados, cientistas, trabalhadores, todos dedicados à visão de uma sociedade perfeita, livre das distrações encontradas em outros lugares. Telões estavam montados em quase todos os prédios que passávamos, cada um exibindo uma sequência contínua de imagens cuidadosamente selecionadas. Vídeos de propaganda mostravam uma versão idealizada da vida neste reino, com famílias de todas as raças, inclusive indivíduos de pele verde e azul, trabalhando juntos em uma aparente harmonia perfeita. As telas exibiam imagens de cidadãos fortes e saudáveis, laborando lado a lado, suas expressões organizadas em contentamento disciplinado. Enquanto observava, percebi com um calafrio que aquilo não era uma mera ilusão. Aqui, a ordem era o valor mais alto, reforçado com precisão e orgulho. Espera, é aquilo? Sim, respondi calmamente. As ruas eram povoadas não apenas por pessoas de ascendência europeia, mas por outros também. Grupos de indivíduos de pele verde e azul que se moviam com a mesma precisão rigorosa de seus pares. Cada grupo parecia organizado, categorizado, vestindo uniformes ligeiramente diferentes, mas caminhando em uníssono. Era uma sociedade que absorvera a diversidade à sua própria maneira, estratificada e compartimentada para preservar a ordem acima de tudo. As pessoas se moviam em grupos sistemáticos, cada indivíduo andando com passos disciplinados. Não havia multidões, nem interações agitadas. Cada pessoa tinha um propósito, cada movimento era intencional. Vi crianças em pequenas formações, vestidas em uniformes idênticos, marchando em fila única com expressões desprovidas de curiosidade, seus olhos fixos à frente. Enquanto continuávamos pela avenida, passamos por grandes estátuas, monumentos imponentes de Adolf Hitler, cada um meticulosamente esculpido e preservado. Sua imagem se erguia acima, lançando sombras longas sobre a rua, seu rosto congelado em uma expressão de autoridade inabalável. As pessoas passavam por essas estátuas com breves olhares respeitosos,
como se prestassem um tributo silencioso à figura que deu origem a essa sociedade oculta. Carros alinhavam as estradas, veículos escuros e elegantes, com um design minimalista, seus exteriores adornados com a suástica. Os veículos eram idênticos em modelo e design, movendo-se com precisão ao transportar passageiros pelas ruas ordenadas. Cada carro, cada estrutura, cada rosto parecia ser uma peça em um sistema meticulosamente organizado. Encontramos o general de antes ao final da avenida, como se estivesse nos esperando, aproximando-se para dirigir-nos a palavra. Dr. Cole, este é o Quarto Reich, um mundo nascido da força e da unidade, preservado pela ordem e pelo compromisso. Aqui, a visão perdura, refinada e aperfeiçoada. Ele gesticulou para as telas acima de nós, cada uma exibindo clipes cuidadosamente selecionados de sua sociedade. Trabalhadores construindo juntos, soldados treinando com disciplina rígida, cidadãos reunidos em formações bem orquestradas. Em uma das telas, um noticiário exibia uma assembleia onde uma figura falava para a multidão, seu discurso inaudível, mas cuja intensidade era palpável mesmo à distância. Esta cidade representa o que pode ser alcançado quando o caos é erradicado. Aqui, trabalhamos com propósito, movidos por ideais que transcendem as disputas e imperfeições do seu mundo. A mão de Lena apertou a minha, seu rosto uma máscara de desprezo mal disfarçado. Mas ela não disse nada, seu olhar fixo nas telas como se procurasse alguma pista, alguma falha na estrutura desta ilusão meticulosamente criada. O general olhou entre nós, sua expressão indecifrável. Sabemos que vocês possuem conhecimento valioso, Dr. Cole, uma tecnologia que pode ser instrumental para a nossa expansão, permitindo-nos atravessar esses reinos sem as limitações impostas pelos controladores. Seu dispositivo é de particular interesse. Mantive minha voz firme. E se nos recusarmos a ajudar? Os olhos do general se estreitaram, seu tom ficando mais frio. Eu não aconselharia tal insubordinação. A cooperação seria amplamente recompensada, mas a recusa é desencorajada. Seu olhar se aguçou, o sorriso se estreitando. O Reich possui muitos métodos à sua disposição, Dr. Cole. Tenho certeza de que vocês achariam nossas técnicas de persuasão familiares. Um calafrio subiu por minha espinha, mas mantive o olhar fixo no dele. O que esperam que façamos? O general gesticulou para a cidade ao nosso redor. Primeiro, quero que vejam o que construímos aqui. Compreendam a ordem, a força que nos guia, então falaremos novamente. Talvez, até lá, vocês tenham uma compreensão mais profunda de nossa visão e do papel que poderiam desempenhar nela. Ele fez um sinal para os guardas que se posicionaram ao nosso redor. Levem eles de volta aos seus aposentos. Deem-lhes tempo para refletir sobre sua decisão. Enquanto éramos escoltados de volta à instalação, não conseguia afastar a sensação de desconforto que se instalara como chumbo em meu estômago. Aquilo não era uma cidade comum, nem uma mera réplica de uma era que esperávamos estar longínqua. Era uma sociedade meticulosamente controlada, que havia incorporado os elementos mais sombrios da história a um futuro que desafiava toda a compreensão. Lena e eu trocamos um olhar enquanto os guardas nos conduziam, uma promessa silenciosa compartilhada entre nós. Precisávamos encontrar uma maneira de escapar, de trazer à luz esse mundo oculto. As paredes metálicas da cela pareciam se fechar ao nosso redor, frias e inflexíveis, um lembrete constante de nossa situação. Lena e eu estávamos sentados lado a lado no banco estreito, falando em vozes baixas, cada som absorvido pelo silêncio estéril da sala. A luz piscante acima lançava sombras que tremiam, acompanhando a tensão que nos envolvia. Não podemos ficar esperando, Ethan. Precisamos recuperar o dispositivo estelar e encontrar um jeito de sair daqui. Assenti, mas minha mente já estava a mil, examinando as barreiras entre nós e o dispositivo. Não será fácil. Eles estão nos vigiando de perto. E aquele general... Hesitei, sentindo uma ponta de frustração.
Ele não vai entregar o dispositivo. Eles o querem tanto quanto nós, talvez até mais. Lena suspirou profundamente, e seus olhos procuraram os meus em busca de um mínimo de esperança, algum vislumbre de um plano. Então, o que fazemos? Fingimos cooperar até que confiem em nós? Talvez. Escolhi as palavras com cuidado, sem querer lhe dar esperanças em vão. Precisamos descobrir onde eles estão guardando o dispositivo. Se conseguirmos localizá-lo, talvez tenhamos uma chance de pegá-lo quando eles não estiverem olhando. Olhei para ela, sentindo uma onda de determinação. Mas não podemos nos apressar. Se suspeitarem de algo, todo o plano vai por água abaixo. Lena assentiu, os lábios formando uma linha fina. Mas quanto tempo podemos esperar? Eles têm guardas por toda parte, e toda vez que fazemos algo fora do comum, eles nos observam. Ela cruzou os braços, o rosto marcado por frustração. É como se estivessem esperando que fizéssemos alguma coisa. Teremos que criar uma oportunidade, respondi, embora a ideia me enchesse de um medo pesado. Se conseguirmos distraí-los ou convencê-los de que estamos dispostos a cooperar, talvez afrouxem a vigilância. Mesmo uma pequena brecha pode ser o suficiente. Um silêncio se abateu sobre nós, o peso da situação impregnando o ar. O olhar de Lena desviou-se para o chão, seus ombros caídos levemente. Sabia que ela estava lidando com a realidade do que havíamos visto, do que testemunhamos nas ruas da cidade, da precisão fria de tudo aquilo. Ethan, é surreal. Essas pessoas, esse lugar, é como se eles tivessem preservado tudo de horrível daquela era e transformado em um sistema. Ela me olhou, os olhos escuros de incredulidade. Eu continuo pensando que isso não pode ser real. Não deveria ser, respondi, um calafrio percorrendo minha espinha. Todo este lugar é um pesadelo tornado real, e de alguma forma eles estão vivendo isso, como se fosse a única realidade que conhecem. Lena estremeceu, sua expressão uma mistura de desgosto e tristeza. As pessoas, elas se movem como parte de uma máquina. A cidade não é apenas organizada, é fria, regimentada, como se todos tivessem sido moldados para caber em algum padrão uniforme. Até as crianças, Ethan, elas nem sequer parecem crianças. As palavras dela me atingiram com força. A lembrança daqueles rostos jovens e inexpressivos, marchando em linhas perfeitas, desprovidos da centelha da infância, passou por minha mente. Eles apagaram tudo o que torna as pessoas humanas, disse, sentindo o peso disso se assentar sobre mim. Os controladores deixaram este lugar prosperar em segredo. Permitiram que isso se tornasse algo distorcido. Um som de uma chave girando na fechadura. Nossas cabeças se levantaram ao mesmo tempo em que a porta pesada se abriu e uma figura familiar entrou na cela. Era o general, com a postura rígida e imponente como sempre. Ele estava acompanhado de 2 guardas, com expressões tão impassíveis quanto as paredes de metal ao nosso redor. Dr. Cole, senhorita Lena, vocês foram convocados. Lena franziu a testa, um brilho de desafio em seus olhos, e eu perguntei: convocados por quem? A boca do general se curvou em um sorriso fino, sem humor. O Führer solicitou a presença de vocês. Um choque frio percorreu meu corpo e senti o sangue fugir do meu rosto. Troquei um olhar com Lena, cuja expressão refletia a descrença e o horror que fervilhavam dentro de mim. O Führer, repeti, minha voz mal mais que um sussurro. Você quer dizer Hitler? O olhar do general permaneceu firme, quase reverente. Sim! Ele respondeu, a voz tingida com um estranho orgulho. Nosso Führer sobreviveu. Graças aos avanços de nossos cientistas, ele vive para continuar nos guiando, mesmo em sua idade avançada. E ele está muito ansioso para conhecer os indivíduos que possuem a tecnologia que poderia garantir o futuro de nosso Reich. Fiquei olhando para ele, minha mente girando. Hitler teria bem mais de 100 anos agora, mais próximo de um vestígio do passado do que de uma figura viva. E, no entanto, aqui estávamos,
sendo informados de que o impossível havia sido alcançado. Este homem que escapara da justiça, que fugira para construir um império secreto, ainda estava vivo. Ao meu lado, o rosto de Lena era uma mistura de medo e descrença. Isso não pode ser verdade. É impossível. Os olhos do general se estreitaram, sua voz tão firme quanto sempre. Nossos cientistas, liderados pela doutora Weiss, fizeram avanços significativos. Através dos métodos de preservação mais avançados, o Führer foi mantido, sua vida prolongada para continuar guiando nossa sociedade. Considerem-se honrados. Poucos têm o privilégio de uma audiência com ele. Meu estômago se contorceu com uma mistura nauseante de medo e descrença. Isso não podia estar acontecendo. Desafiava toda a lógica, toda a razão. E, no entanto, o tom do general não deixava espaço para dúvida. O general deu um passo atrás, sinalizando para os guardas. Vocês irão nos acompanhar agora. Os guardas se aproximaram, posicionando-se ao nosso lado. Lena e eu trocamos um último olhar, sua mão apertando a minha brevemente como se para nos ancorar. Não tínhamos escolha a não ser seguir, nossas mentes lutando para lidar com a verdade impossível que nos esperava. Enquanto éramos conduzidos pelos corredores frios e estéreis da instalação, meu coração batia forte no peito. Perguntas corriam pela minha mente, cada uma mais assustadora que a anterior. Como eles fizeram isso? Como conseguiram preservar um homem que deveria ter se perdido para a história? Um nome que deveria ter desaparecido nos anais da infâmia? Os corredores se estendiam, virando e serpenteando, até parecer que estávamos sendo conduzidos mais fundo nas entranhas do complexo. Finalmente chegamos a um par de portas pesadas e reforçadas, guardadas por 2 soldados. Eles se moveram para o lado à medida que nos aproximávamos, e um dos guardas inseriu um código, destrancando as portas com um baixo gemido metálico. Quando as portas se abriram, senti o peso do momento pressionar sobre mim. Além do limiar, estava a resposta para um dos maiores mistérios da história, a personificação de um legado que desafiara a própria morte. Os guardas fizeram um gesto para que entrássemos, e eu respirei fundo, me preparando enquanto dávamos um passo à frente, nossos passos ecoando no silêncio frio. À nossa frente estava a sala onde, de maneira impossível, Hitler nos aguardava. Os guardas nos conduziram pelo longo corredor, o rosto de Lena apertado em descrença, seus olhos se movendo entre mim e os guardas, refletindo o mesmo espanto que eu sentia. O general liderava o caminho com um orgulho silencioso, cada passo seu ecoando com uma reverência inquietante pela pessoa que estávamos prestes a encontrar. Mas o pensamento pesava em minha mente. Encontrar Hitler, vivo, parecia impossível. Ethan, não consigo entender isso. Hitler? Aqui? Balancei a cabeça, tão confuso e desconfiado quanto ela. Parece um pesadelo, murmurei, a voz baixa. Cada parte de mim queria acreditar que aquilo era algum tipo de jogo elaborado, uma tentativa de nos desestabilizar. Mas havia algo inegável na reverência do general, um senso de convicção profundo e distorcido. Chegamos a um conjunto de portas guardadas por 2 soldados, suas expressões imóveis e disciplinadas. O general avançou, digitando um código. Com um zumbido baixo, as portas se abriram, revelando uma sala fria e clínica no interior. O cheiro de antisséptico nos atingiu primeiro, denso e afiado. O ar zumbia com o som das máquinas, um conjunto de dispositivos girando e emitindo sons ao redor de uma cama no centro, cada um conectado a cabos que se enroscavam como veias escuras. E deitado no meio daquela floresta de fios, estava a figura sobre a qual lemos nos livros de história e vimos em imagens granuladas: Hitler. Congelei, incapaz de processar completamente o que estava vendo. Hitler estava incrivelmente envelhecido, sua pele de um branco fantasmagórico, esticada sobre uma estrutura óssea. Ele parecia mal vivo.
Seu corpo frágil, tão conectado às máquinas e monitores que ele parecia parte delas. Mas seus olhos, eles estavam focados, afiados, com uma intensidade estranha que me perturbou profundamente. O general deu um passo à frente, sua voz cheia de respeito. Führer, estes são os indivíduos responsáveis pela tecnologia sobre a qual falamos. Os olhos de Hitler se moveram para me encontrar, brilhando com algo sombrio e avaliador. Quando falou, sua voz era um sussurro áspero, ainda carregando uma autoridade inconfundível. Então, os americanos trouxeram uma tecnologia de grande valor. Um calafrio desceu pela minha espinha ao sentir o peso do seu olhar, e a mão de Lena tocou a minha, ancorando-me. Hitler nos observou com uma calma inquietante, antes de fazer um gesto fraco para o general, que deu um passo respeitoso para trás. O que você quer com o dispositivo? Consegui perguntar, minha voz tensa. Um sorriso tênue apareceu no rosto de Hitler e ele inclinou a cabeça levemente, quase como um gesto de camaradagem. Imagino que lhes contaram muitas coisas sobre mim, sobre a guerra, mas estou aqui para lhes dizer que tudo que aprenderam é uma mentira. Ao meu lado, Lena prendeu a respiração, sua expressão rígida de descrença. De que você está falando? A guerra. Ele começou lentamente, sua voz ganhando uma estranha paixão. Os aliados, aqueles que vocês veem como salvadores, não estavam lutando pela liberdade da humanidade. Eles estavam fazendo um pacto com os controladores. Concordaram em entregar o mundo. Criaram um sistema onde o poder nunca pertenceria ao povo. A sala estava completamente silenciosa e suas palavras pareciam ecoar, ricocheteando nas paredes e se impregnando no ar frio e estéril. Hitler continuou, seu olhar alternando entre Lena e eu. Os controladores os criaram, os orientaram, os guiaram. Os aliados fizeram seu acordo, um que garantiria uma terra sob a mão firme de forças que vocês nunca viram. O Terceiro Reich foi a última resistência, nossa tentativa de manter o controle onde ele deveria estar, no nosso mundo, não nas mãos deles. Você espera que acreditemos nisso? Lena perguntou, sua voz tingida de ceticismo. Os olhos de Hitler brilharam, seu sorriso tênue desaparecendo. Vocês viram o que está além das paredes de gelo? Viram um mundo que nunca deveriam saber que existe. E ainda duvidam do que digo? Os aliados ajudaram a criar a visão dos controladores. Quando perceberam que não nos submeteríamos, atacaram, nos empurraram para o recuo e pintaram sua versão da história. Uma versão que vocês aceitaram cegamente. A magnitude de suas alegações caiu sobre mim como uma onda fria. A ideia de que tudo o que sabíamos poderia ter sido orquestrado, que os controladores tivessem exercido tal influência sobre a história, desafiava a crença. Mas aqui estávamos, em um mundo oculto, encarando a personificação de uma história que nunca nos ensinaram. Eu enxerguei através deles. Hitler continuou, sua voz carregada de uma intensidade perturbadora. Eu queria controlar o mundo para mantê-lo livre de influências como a deles. Eles buscavam domínio, eu buscava soberania pela humanidade, pelo nosso povo. Mas claro, isso não é o que vocês aprenderam. Queria protestar, contestá-lo, mas as palavras me faltaram. Cada fibra do meu ser se revoltava contra o que ele estava dizendo. Mas ali, naquele lugar esquecido, ele estava nos dando uma explicação, um motivo para tudo o que vimos. Depois da guerra, depois de recuarmos, continuou ele, viemos para cá. Nos foi concedido este lugar. Um arranjo, por assim dizer. Um acordo de que permaneceríamos construindo o Quarto Reich, longe da sua terra, contanto que não interferíssemos. Então, o que mudou? Os controladores estão se tornando ousados. E a sua NASA, a NASA deles, é a chave. As mentiras que contam sobre a Terra, sobre o espaço, sobre tudo que está além das paredes de gelo, são projetadas para mantê-los contidos, obedientes,
Disseram-lhes que a Terra é uma esfera para que não questionassem o que está em suas bordas. Disseram-lhes sobre o espaço, planetas, o universo, tudo distrações para afastar sua atenção da verdade. A sala parecia se fechar ao nosso redor, o ar espesso com um peso opressor. Suas palavras ecoavam na minha mente, despertando uma tempestade de pensamentos que eu evitara considerar. Não precisamos do seu dispositivo. Hitler acrescentou, seus olhos se estreitando. Podem ficar com ele. Mas precisamos da tecnologia que ele usa. Precisamos abrir um portal grande o suficiente para retornar, para reentrar na Terra e reivindicar nosso mundo. Este quarto Reich, este reino escondido, nunca foi destinado a ser o fim. Foi apenas um degrau. Ele fez uma pausa, seus olhos cravados nos meus. Juntem-se a nós. Usem seu dispositivo e nos ajudem a aproveitar o seu poder. Juntos, podemos retornar e libertar a humanidade do domínio dos controladores. Se trouxermos essa tecnologia, podemos quebrar o controle que eles têm sobre sua terra, derrubar suas mentiras. Um silêncio profundo encheu a sala, enquanto suas palavras pairavam no ar. Meu pulso pulsava nos meus ouvidos e olhei para Lena, seu rosto pálido, seus olhos arregalados de choque e horror. Ela se virou para mim, sua expressão uma mistura de descrença e a compreensão emergente do que havíamos sido puxados para dentro. Vocês não precisam decidir agora. Ele acrescentou, a voz mais suave, quase persuasiva. Pensem sobre isso. Vocês viram a cidade, viram o que construímos. Imaginem o que poderíamos criar se não estivéssemos confinados aqui. Este não é um cativeiro. É uma sala de espera. Um mundo que nos foi dado apenas temporariamente para nos conter até o momento certo. Não estamos aqui para ajudar você a conquistar a Terra, disse. Minha voz trêmula, mas resoluta. Viemos aqui por acidente e só queremos voltar para casa. O sorriso de Hitler se alargou, seus olhos brilhando com uma mistura de astúcia e satisfação. Entendo sua hesitação, mas lembre-se, o mundo para o qual retornam é um mundo construído por aqueles que os enganaram durante toda a vida. Os controladores têm as rédeas e vocês são apenas jogadores em seu jogo. Se escolherem voltar a isso, escolhem viver em sua ilusão. O general deu um passo à frente, sua expressão séria, sua voz fria e firme. Considerem cuidadosamente o que ouviram. O Führer lhes concedeu a liberdade de fazer essa escolha, mas entendam que essa oferta não é feita levianamente. Eu dei um passo para trás, minha voz um sussurro. Precisamos de tempo. O tempo é concedido. Hitler respondeu, sua voz quase inaudível. Mas a verdade permanece a mesma. Quando decidirem, saibam que não estarão apenas escolhendo um lado. Estarão escolhendo entre verdade e mentira, liberdade e servidão. O general fez sinal para os guardas que se moveram para nos conduzir para fora. Ao nos virarmos para sair, lancei um último olhar ao homem deitado em meio à maquinaria, sustentado por uma tecnologia mais antiga do que todos nós, mas que afirmava deter as chaves para uma nova ordem mundial. As portas se fecharam atrás de nós, nos selando de volta no labirinto de corredores, mas o peso do que ele havia dito permaneceu em mim, pesado e frio. Mas os guardas nos levaram de volta para nossos alojamentos em silêncio. Assim que a pesada porta se fechou com um clangor, Lena e eu trocamos um olhar atordoado. O quarto parecia mais frio, mais pesado com o que acabávamos de aprender de Hitler em pessoa. Você acredita nele? Lena sussurrou, como se falar alto demais tornasse tudo ainda mais real. Balancei a cabeça, ainda abalado pelo encontro. Eu não sei, mas há algo no que ele disse. Os controladores, as mentiras sobre a Terra, Lena, o dispositivo estelar. Tudo se encaixa, mas de uma forma distorcida, manipulada em algo sombrio.
Encostei-me na parede fria de metal, passando a mão pelo rosto. Precisamos recuperar o dispositivo estelar e sair daqui. Lena assentiu, uma determinação acendendo-se em seus olhos. E expor tudo isso. Se houver até mesmo uma chance de que ele esteja dizendo a verdade, o mundo precisa saber. O silêncio que se seguiu foi pontuado apenas pelo leve zumbido de máquinas distantes. Senti o peso da nossa situação, e um plano começou a se formar em minha mente. Se conseguirmos o dispositivo e ativarmos o portal, talvez possamos escapar, voltar para a Terra, alertar a todos. De repente, passos se aproximaram do lado de fora. Lena e eu trocamos um olhar tenso quando a porta se abriu, revelando a Dra. Weiss, flanqueada por 2 guardas. Sua expressão era intensa, seus olhos frios e expectantes. Dr. Cole, o Führer emitiu novas ordens. Você virá comigo para o laboratório agora. Temos trabalho a fazer, e rapidamente. Meu pulso acelerou. Aquilo poderia ser nossa chance ou uma armadilha. Dra. Weiss nos levou pelos corredores labirínticos, o passo rápido e determinado. Finalmente, chegamos ao laboratório, onde o dispositivo estelar estava no centro da sala, colocado em uma plataforma reforçada. Os guardas posicionaram-se junto às portas, deixando a Dra. Weiss, Lena e eu sozinhos com o dispositivo. Sua superfície metálica fria brilhava sob as luzes intensas, e senti uma centelha de esperança ao olhar para Lena. Dr. Cole, é hora de demonstrar seu dispositivo. Mostre-nos como ele funciona. Meus dedos tocaram a superfície do dispositivo, cada parte de mim tensa e alerta. O dispositivo é delicado, falei, escolhendo as palavras cuidadosamente. Exige ajustes precisos para criar um portal estável. Um movimento errado e ele pode desestabilizar. A expressão da Dra. Weiss ficou impaciente. Então faça isso corretamente. Inclinei-me sobre o dispositivo, movimentando os dedos sobre os mostradores, ajustando as frequências com cuidado, enquanto eu sussurrava para Lena: prepare-se, esta pode ser nossa única chance. As luzes acima de nós piscaram quando o dispositivo começou a zumbir, preenchendo a sala com um brilho azul etéreo. Ajustei as configurações, observando enquanto as bordas do portal tremeluziram e começaram a se estabilizar. Meu coração disparava. Estávamos tão perto. Com cuidado agora, murmurei, ajustando os mostradores. Mas antes que eu pudesse fazer o ajuste final, a porta do laboratório se abriu e o general entrou com mais 2 guardas, o rosto frio e impassível como sempre. O Führer chegou. Ele deseja ver a demonstração pessoalmente. Os guardas se afastaram e Hitler entrou na sala, sua figura frágil apoiada em uma bengala, mas sua presença preenchendo o espaço com uma intensidade palpável. Seus olhos se moveram entre mim e Lena. Depois se fixaram no dispositivo, um lampejo de satisfação em seu olhar. Dr. Cole, você fez bem em nos trazer isso. E agora, cumprirá seu propósito. Minha garganta se apertou e tentei manter minha expressão neutra ao encontrar seu olhar. E qual seria esse propósito? Os lábios finos de Hitler se curvaram em um leve sorriso. Nos trazer de volta para casa. Os controladores nos mantiveram confinados aqui por muito tempo. Acham que vamos esperar, que vamos burlar nosso tempo. Mas com essa tecnologia... Ele gesticulou para o dispositivo estelar, seus olhos brilhando com um triunfo sombrio. Com isto, podemos abrir o portal grande o suficiente para um exército. Lena endureceu ao meu lado, a compreensão surgindo em seus olhos. Você planeja invadir a Terra? O olhar de Hitler se voltou para ela, a expressão inalterada. Não invadir, reivindicar. Vamos restaurar o Reich e, com isso, o mundo finalmente será livre da enganação dos controladores. Você não pode fazer isso, eu disse, minha voz firme apesar do coração acelerado. Se você abrir passagem pelos reinos, as consequências... As consequências? Ele interrompeu, a voz gélida e resoluta. São exatamente o que precisamos. A humanidade foi acorrentada, forçada a acreditar em mentiras,
Mentiras sobre o espaço, sobre planetas, sobre um mundo controlado por aqueles que não merecem. Traremos liberdade, Dr. Cole, não destruição. E começará aqui. Ele se voltou para o general, um brilho sombrio nos olhos. Prepare as tropas. É hora de cumprirmos a missão que iniciei há tantos anos. O general assentiu, o rosto determinado. Observei horrorizado enquanto Hitler se aproximava do dispositivo estelar, suas mãos frágeis tocando as bordas com reverência. Em breve, Dr. Cole, murmurou ele. Essa tecnologia abrirá a porta de volta para a Terra. E o Quarto Reich terminará o que começou. Ele se virou para os guardas, os olhos cheios de uma intensidade febril. Comecem os preparativos para a invasão. Os guardas bateram continência, e o peso de suas palavras se assentou, pesado como ferro. Uma invasão. Ele planejava tomar o mundo à força, usando uma tecnologia que mal compreendia. Tudo em nome de uma ideia distorcida de liberdade. Lena apertou minha mão, seu aperto firme, e vi o medo refletido em seus olhos. Não havia como permitir que isso acontecesse. Não podíamos deixar que esse pesadelo se desdobrasse. Enquanto Hitler olhava para nós, sua expressão uma mistura de satisfação e aviso, senti a dura realização se abater sobre mim. Precisávamos detê-los, e precisávamos fazer isso rapidamente. Levem-nos para os alojamentos seguros. Hitler ordenou, a voz fria e definitiva. Precisamos deles vivos até que o portal se abra. Depois disso, são descartáveis. Os guardas avançaram, segurando nossos braços enquanto nos conduziam para fora do laboratório. Mas antes de sairmos pela porta, lancei um último, arrepiante olhar para Hitler, sua expressão preenchida com um triunfo sombrio, enquanto se preparava para soltar o caos sobre a Terra. Continua